A moqueca é um prato que diz muito sobre a cultura brasileira, porque ela é a mistura de técnicas e de ingredientes de 3 continentes: América, África e Europa, que resulta num prato totalmente brasileiro. Eu sou a Marília Arcângelo, sou cozinheira especializada em culinária vegetal e hoje a gente vai fazer uma moqueca por aqui. E com toda essa mistura cultural aí de 3 continentes, várias técnicas, vários ingredientes, a gente consegue entender o porquê baianos, capixabas e paraenses estão aí, ó, na briga para dizer que a sua moqueca é a moqueca original. Mas antes de eu entrar nessa briga, a gente já vai começar fazendo a nossa receita por aqui e depois a gente vai papear bastante sobre isso. Para fazer essa receita, eu vou começar fazendo um leite de coco bem grossinho. Eu já ensinei essa receita, inclusive aqui no canal, em todas as minhas redes sociais. Tá aparecendo aqui no código do programa na sua tela, é só você colocar o QR Code no seu celular que você já vai ver essa receita. Mas eu vou te lembrar rapidinho aqui alguns truques que eu uso, que foi uma amiga minha baiana que me ensinou. E eu não discuto com baianos para fazer leite de coco, então eu faço exatamente como ela me ensinou, que é: a gente vai colocar primeiro o coco aqui no liquidificador. E para essa receita aqui, especificamente pra gente fazer a nossa moqueca, eu quero o meu leite de coco bem grossinho. Então eu vou colocar aproximadamente de 1 para 1. Então se eu estiver usando uma xícara desse coco picadinho, eu vou usar uma xícara de água fervendo. Se eu estiver usando duas xícaras de água fervendo. Então você faz 1 para 1. Aqui eu tô usando aproximadamente 1,5 xícaras, então eu vou colocar 1,5 xícaras de água fervendo aqui nesse coco. E isso faz diferença sim no leite de coco, deixa ele mais cremoso, mais gostoso, que a gente vai deixar o coco aqui na água fervendo. Isso vai fazer com que a gordura dele libere aí um aroma, ele vai ficar bem mais cremoso, é uma delícia. Então eu vou deixar ele aqui descansando por aproximadamente 1 hora antes da gente bater. A origem da receita da moqueca, ela vem a partir de uma técnica indígena, onde eles assavam peixe embrulhado em algumas folhas. E na língua tupi, isso tem o nome de poqueca. Eles pegavam esse peixe embrulhado em folhas e assavam em um forno que se chamava moquém. Então, poqueca e moquém, aí já deixa a gente entender de onde vem o nome, né? Moqueca. Quando os europeus chegam aqui na América Latina, eles trazem a cultura que eles já tinham de fazer cozidos, de fazer ensopados de vegetais. Então os portugueses, principalmente aqui no Brasil, né, os portugueses atrelaram já esse costume de Portugal de fazer esses cozidos, esses assados, juntamente com essa técnica dos nativos indígenas do peixe. Então eles juntaram as duas receitas. Inclusive, se a gente pensar, né, nessa mistura de um cozido de vegetais com o peixe, a gente já consegue enxergar claramente a moqueca capixaba. A gente vê também um pouco da moqueca paraense, que são as duas moquecas que mais se assemelham à original indígena. A moqueca capixaba, inclusive, leva urucum, leva ainda o azeite de oliva que foi trazido pelos portugueses, então ela tem muitos dos ingredientes aí que eram bem originais quando a moqueca foi se formando aqui no Brasil. Tanto na moqueca capixaba quanto na moqueca paraense, eles não fazem o uso do pimentão. Então, para eu poder aí agradar tanto os capixabas quanto os paraenses e daqui a pouco os baianos, eu não vou usar pimentão aqui na minha receita. Se você quiser usar, fica tranquila que eu te falo a hora que você vai colocar aqui na sua panela para você ter uma moqueca com o pimentão como você quiser. Eu aqui não vou usar aqui e mando um beijo para os capixabas e para os paraenses então. Agora, uma coisa que as 3 moquecas têm em comum é a panela de barro. E aí vocês vão olhar para a minha, eu não tenho uma panela de barro aqui, eu vou fazer a minha moqueca numa panela de pedra-sabão. E aí eu espero que capixabas, baianos, paraenses, todo mundo me perdoe, eu vou fazer numa panela de pedra-sabão, mas eu prometo que eu vou conseguir me redimir até o fim desse programa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aquecer a nossa panela. Se você tiver por aí uma panela de barro, eu recomendo que você use. Se não, você usa a panela que você tiver por aí, como eu tô fazendo aqui. Enquanto a minha panela vai aquecendo por aqui, a gente vai cortar o equivalente a meia cebola, depende do tamanho da sua cebola. Tá vendo que a minha é uma cebola média? Se
Se você tiver uma cebola muito pequena, pode usar a cebola inteira. Se você estiver usando uma cebola muito grande, pode usar um pouco menos. Mas também, todas as quantidades aqui do que eu vou te ensinar nessa receita, elas são muito opcionais. É claro que eu sei que vocês querem ter quantidades, vocês sempre querem ter quantidades. E aqui, no código do programa que tá aparecendo na sua tela, eu vou deixar a receita bem detalhadinha, com todas as quantidades. Mas tenha aí na sua cabeça mais a técnica, mais os sabores do que as quantidades, porque depois é só você entrar no site e você pegar. Então aqui eu vou usar essa meia cebola, eu vou cortar ela em cubinhos bem pequenininhos. Para cortar a cebola em cubinhos pequenos, eu já te ensinei aqui várias vezes, mas é muito simples. Eu corto ela no meio, não tiro essa partezinha que une todos os anéis da cebola, isso faz ficar muito mais fácil para cortar. Vou colocar ela aqui, fazer alguns cortes aqui no comprimento dela. Agora aqui, faço cortes do tamanho que eu quero que elas fiquem. Eu quero a minha menorzinha, então eu vou fazer eles mais próximos um do outro. E agora, os cubinhos. Enquanto a gente corta a cebola, já é o tempo suficiente da gente poder aquecer aí a nossa panela, para ela aquecer por inteiro. Eu vou tirar aqui essa tampa daqui, vou também tirar essa água, que vocês sabem, eu sempre tenho uma água fervendo por aqui, mas agora a gente vai foco nessa panela mesmo. Eu vou começar colocando nessa panela aqui o equivalente a 2 colheres de sopa de azeite, e esse azeite é azeite de oliva mesmo, tá? Azeite normal, a gente não vai começar com o azeite de dendê. Isso minhas amigas baianas me deixaram absolutamente recomendado. Elas falaram e frisaram: não é para começar com azeite de dendê, hein, Marília? Começa com azeite de oliva e depois você faz com dendê. Então aqui, ó, estou só seguindo as regras, seguindo as ordens, que vai ficar uma delícia. E já podemos colocar nossa cebola aqui, então, para ela começar a dourar. Esse barulhinho. Caramelizar, vocês sabem que eu sou a doida da cebola caramelizada, né? Então a gente já pode colocar ela aqui, dar uma mexidinha, envolve ela com esse azeite. Uma pitadinha de sal por aqui, vocês sabem, eu já adoro colocar o sal na cebola, isso ajuda a desidratar, isso faz com que ela cozinhe muito mais rápido, caramelize mais rápido. Então eu já coloco aqui uma pitada generosa de sal e vamos deixar essa cebola refogar no tempo dela. Enquanto isso, vou usar aqui 5, 6, quem sabe 8 dentes de alho. Vocês sabem que eu sou alhuda, então vai aí de novo. Vai no seu paladar, vai como você gosta. Vou descascar os meus alhos, cortar eles bem pequenininhos e a gente já vai colocar eles aqui junto com essa cebola. Depois do alho picado, é a vez da gente usar uma pimentinha. E aqui também, aí sim, é mais ao seu gosto do que nunca. Você vai usar na quantidade que você gostar. Se você gosta de muito apimentado, pode usar bastante pimenta. Se você não é tão acostumada assim com pimenta, pode usar menos, não tem problema. Eu gosto muito de usar aqui para essa receita pimenta malagueta, pimenta dedo de moça, e a quantidade depende do tamanho da minha pimenta, depende do meu humor naquele dia. Aqui eu vou colocar uma pimentinha que eu vou cortar ao meio para tirar a sementinha, e aí eu provo, vejo se tá muito apimentado, vou aqui vendo como eu quero a minha muqueca do dia.
Vou raspar as sementinhas. E vamos cortar ela bem pequenininha. Depois de cortar a pimenta, sempre vai lavar a sua mão para você não esquecer, não colocar nos seus olhos, tá? Então eu vou lavar a minha mão por aqui. Agora é só a gente mandar essa dupla aqui pra panela, junto com a minha cebola, que já tá bem dourada, bem refogada. Dá uma mexidinha esperta. E já podemos cortar um tomate, aqui o meu é grande, se o seu for pequeno você pode usar até 2, em cubinhos pequenininhos para adicionar aqui nesse refogado que vai ficar uma delícia. Quando esse refogado começar a perfumar a sua casa com esse cheiro maravilhoso, já pode colocar o tomate para ele refogar aqui junto também. Eu quero que esse tomate dê uma murchadinha aqui, libere todos os aromas dele, libere o suco dele, vai ficar delicioso. Então agora a gente vai ter um tempinho aqui para deixar esse refogado apurando todos os sabores. Lembra daquele coco que a gente deixou aqui descansando na água para liberar toda a gordura dele? Enquanto a gente vai esperar esse refogado apurar, vai deixar o tomate liberar aí todo o suco dele, vamos fazer esse leite de coco então? Agora é muito simples, é só a gente bater aqui normalmente, como a gente faz com qualquer leite de coco, bate bastante para você extrair bastante do sabor do coco, triturar ele muito bem triturado, que a gente vai deixar ele muito mais cremoso e saboroso dessa forma. Pode bater aí numa velocidade média até deixar o mais liso possível aqui. Muito bem batido, agora eu vou coar aqui num voal. Se você não tiver voal, você pode coar numa peneira, num paninho, no que você achar que é mais fácil aí na sua casa. Eu realmente adoro isso daqui, que eu acho que facilita muito na hora da gente cozinhar. Eu só coloco ele aqui por fora da minha vasilha e vou coar. Esse leite realmente ele não vai render muito, tá? Porque a ideia é mesmo que ele fique bem grossinho, bem consistente, especificamente para essa receita de moqueca. E agora, força no muque. Enquanto eu faço aqui um treino de braço, a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu termino de fazer essa moqueca deliciosa e de te contar também toda a história da origem da moqueca por aqui. É rapidinho. No bloco anterior eu te contei sobre essa receita brasileiríssima que é a moqueca, que tem aí carregada com ela um monte de cultura, um monte de técnicas e ingredientes de 3 continentes. A moqueca, ela é uma junção da América, da África e da Europa. E a gente falou também que aqui no Brasil tem 3 estados aí brigando, reivindicando quem é que tem a moqueca original, que é o Espírito Santo, a Bahia e o Pará. Aqui, pra gente agradar a todo mundo, eu tô fazendo uma moqueca totalmente baseada em vegetais, como sempre, e a gente vai conseguir aí pelo menos tentar agradar a todo mundo. Eu já fiz aqui o meu refogado, já fiz também um leite de coco que ficou super cremoso, com sabor super acentuado.
Eu tô salivando aqui de contar pra vocês porque tá uma delícia. E agora a gente vai dar sequência à nossa receita. Uma coisa que eu gosto muito de fazer em receita, sempre que é uma receita tradicionalmente de peixe, uma receita que a gente tem aquela lembrança de sabor do mar, sabor de peixe, de rio, etc e tal, eu gosto de usar alga, porque me traz muito dessa lembrança. Colocar alga nessas receitas é totalmente opcional. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não encontram, tem pessoas que não querem colocar, não tem problema. O que você vai ter de diferença de colocar ou não é o sabor. Aqui nesse caso, então, eu só vou rasgar as minhas folhas. Eu tenho 4 folhas aqui, eu vou rasgar elas em pedaços menores, só para ficar mais fácil da gente poder triturar aqui, que eu vou querer fazer um pozinho dessas algas. Quando eu te falei sobre esse tempero pela primeira vez, eu te contei também sobre o sabor umami, que é o 5º sabor aí que o nosso paladar consegue sentir. E a cultura asiática se utiliza muito aí do sabor umami para construir toda a base de sabor deles, a cultura japonesa principalmente. A alga é um desses ingredientes que é considerado que tem esse sabor umami, então ele traz também esse sabor. Simples assim, é só colocar no liquidificador e deixar ela triturar bastante e aí você pode usar nas mais variadas receitas. E fica aqui uma dica, essas algas, elas já têm um pouco de sal, então cuidado aí quando você for usar para você não salgar muito a sua comida. Então vai colocando, vai provando, vê como é que tá o sal aí da sua receita e é isso. O que sobrar daqui é só você guardar em um potinho, com a tampa bem vedada, que ela dura por séculos. Eu vou só adicionar um pouco, tô salivando, dessas algas trituradas por aqui e já podemos ir para a montagem da nossa moqueca. Eu te falei tanto ao longo do programa que essa receita é tão brasileira que, obviamente, eu escolhi vegetais super brasileiros, super latinos pra gente usar aqui. Então eu vou fazer a minha moqueca de banana da terra, que eu amo moqueca de banana da terra, com palmito pupunha. De novo, use o que você tiver por aí. Eu, no meu caso, como eu tô usando a banana da terra e o palmito pupunha, eu vou colocar a banana da terra por baixo, que ela é um pouco mais firme, e aí a gente vai só cobrindo as nossas camadas. Para descascar, eu corto as 2 extremidades, faço um corte aqui ao meio e aí eu só puxo a casca com a mão, que pra mim é o jeito mais fácil de descascar a banana da terra. Eu gosto também de cortar em diagonais, como você tá vendo, porque ela fica aí um pouco maior, eu acho que ela fica mais bonita na sua moqueca. Aqui eu tô usando aproximadamente 4 dessas que são bem pequenas, considerando que é uma banana da terra, e aí você vai ver o tanto que você vai precisar para fazer uma cama de banana da terra aí na sua panela. E agora só a gente arrumando bem bonita aqui na nossa panela. Primeira camada de banana da terra aqui, agora eu vou cobrir com palmito pupunha. O meu eu já comprei cortado assim. Ele é um palmito pupunha em conserva normal. É claro que se você encontrar aí o palmito pupunha daquele fresco, sabe, delicioso, vai ficar incrível. Mas se você só encontrar esse aqui já em conserva, não tem o menor problema. Só vamos fazer então agora essa camada por aqui. Então eu vou colocar também rodelas de tomate aqui para cobrir. Lembra que eu tinha te falado também que eu ia te falar em que momento você coloca o pimentão? Aí fica a seu critério. Se você gosta que o pimentão fique um pouco mais macio, eu recomendo que você coloque embaixo das bananas. Se você gosta do pimentão um pouquinho mais firme, eu recomendo que você coloque aqui em cima da pupunha antes do tomate. Não esquece de colocar sal. Se você já quiser ir temperando aí com ervas frescas, fica à vontade. É sempre bom ir colocando um pouquinho de sal em cada camada para você não colocar nem sal de menos, nem sal de mais. E agora sim, eu tinha te falado, né, que a moqueca ela tem traços de 3 continentes, pois a moqueca baiana deixa isso super claro pra gente.
porque ela traz aí como base, como regra dessa muqueca deliciosa, o leite de coco e o dendê, que tem origem na África. Ele é originário do litoral aí do continente, mais precisamente perto da Guiné, perto de Angola, e ele é receita base, ele é ingrediente base aí pra gente colocar na nossa muqueca baiana. Eu vou começar colocando aquele leite de coco delicioso que a gente fez, super cremoso. E se você quiser emulsionar aí o dendê, se você não gosta daquela aparência da muqueca, sabe quando o dendê ele separa um pouco aí do leite de coco? Você pode já bater ele no liquidificador com esse leite de coco quando você estiver fazendo, ou você pode colocar ele aqui do jeito que eu vou colocar agora, porque eu realmente adoro ele nessa receita aqui. Então vou colocar, tô salivando aqui. E vou finalizar aqui, você pode finalizar com coentro, eu vou finalizar com um pouco de salsinha fresca e agora a gente vai deixar cozinhar por 15 minutos. Eu não gosto de picar ela muito fininha, eu realmente gosto um pouco mais grosseiro aqui. E agora eu vou colocar aqui um pouco por cima, pra gente deixar cozinhar, deixar todos esses sabores se misturarem entre si. Vamos tampar e vamos deixar aqui então os 15 minutos. Enquanto a muqueca cozinha, a gente vai fazer aqui uma farofa deliciosa que vai seguir sendo aí uma mistura que eu vou fazer com cebola caramelizada. Vai ser uma farofa de dendê com castanha do Pará, que vai ficar deliciosa. E é aqui que a gente vai então relembrar que existe também a muqueca paraense, e ela se assemelha muito com a muqueca aí bem tradicional, bem parecida com a dos povos originários. A muqueca paraense, ela leva tucupi, goma de mandioca e jambu. É também deliciosa, mas um pouco menos conhecida se a gente comparar com a capixaba ou com a baiana. É por isso que eu vou usar aqui uma castanha do Pará, bem paraense mesmo, pra gente se lembrar que sim, nós temos essas 3 muquecas por aqui e a gente tem que exaltar muito a nossa culinária. Para essa farofa, eu vou colocar o equivalente a 1/4 de xícara de dendê. Agora sim a gente vai começar mesmo com o dendê. E vou colocar essa cebola para caramelizar. Eu cortei ela em meias luas e vou dar uma soltada nela aqui com as mãos mesmo. Envolve aí toda a cebola com azeite de dendê. E vamos deixar ela ficar aqui bem fritinha. Enquanto isso, eu vou pegar as minhas castanhas do Pará e vou cortar em pedaços grosseiros. Não precisa cortar pequenininho, não precisa se preocupar com isso. A gente quer realmente sentir essa castanha do Pará aí na farofa. E quando essa cebola começar a ficar dourada, a gente já vai colocar a castanha do Pará para dar uma dourada também. Quando a cebola começar a ficar bem douradinha, na verdade, ó, eu gosto realmente dela bem queimadinha. Pra mim, quando ela começa a chegar nesse ponto, eu vou colocar a castanha do Pará, dar uma tostadinha nela. E aí a regra é como qualquer castanha que a gente coloque no azeite ou que a gente coloque na panela, é super rápido. Então aqui, em 1 minuto no máximo, essa castanha já vai ter dado uma tostadinha super boa nela. De novo, aquele velho truque do sal na cebola para ela desidratar e ficar pronta mais rápido. Quando a castanha começar a ficar um pouquinho douradinha, você dá umas mexidas para ela dar uma dourada em todos os lados. E a gente já vai poder então colocar a farinha de mandioca. Vou colocando e mexendo. Farofa boa é farofa bem úmida, bem molhadinha. Deixa ela também pegar um bronze, deixa ela ficar mais douradinha. Isso pode levar 10, 15 minutos. E quando ela já estiver pronta, é só você desligar o fogo e finalizar com uma bela porção generosa aí de salsinha e de cebolinha. Se você gostar de outras ervas frescas, você pode colocar também, que fica delicioso. Farofinha pronta, muqueca pronta também. Eu já tinha deixado um arrozinho aqui no canto, não sei se vocês tinham visto uma panelinha rondando por aqui, e eu falei que eu ia me redimir com vocês, né? Então vou comer
em uma cumbuquinha de barro, que é o que deveria ter sido a panela tradicional aí pra gente fazer a nossa muqueca. Olha a lindeza disso aqui. Olha, a banana tá macia aqui. Eu vou dar uma tombadinha aqui na minha cumbuca, só pra eu deixar minha muqueca certinha aqui desse lado, pra gente montar ela bem bonita com arroz e com a farofa. Arrozinho, muito. E essa farofinha, meu Deus, fica perfeita. Agora, eu que tô aqui sentindo esse cheiro na minha casa há muito tempo, tô aqui desejando loucamente experimentar. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até segunda-feira que vem. Minhas amigas! Nossa, tá bom demais! Vocês vão amar. A farofa ficou uma coisa...